avisando que a lista de presença já está passando e a última está aprovada também, tá? Eu tinha ficado de fazer uma correçãozinha de uma palavra que estava faltando um plural, e aí eu trouxe, então, vou pedir para os presentes daquela reunião assinarem. A ata da última reunião ainda vai... Eu esqueci de mandar. Então, hoje a gente não vai ter leitura de ata anterior, tá? Porque essa reunião fica para a próxima. Eu vou começar, então, tirando o primeiro item, né, que seria a aprovação da ata anterior. E vou apresentar para vocês 3 ofícios recebidos. A gente decidiu os encaminhamentos. Um deles eu já dei encaminhamento, porque era um pedido da professora Bernadette e ela tinha certa urgência na publicação. Então eu já encaminhei para a publicação aqui. Ela enviou um e-mail solicitando o desligamento dela do conselho, tá? Então nesse e-mail ela enviou o ofício, né, destinado à presidência do conselho, dizendo o seguinte: tendo em vista o desligamento da professora Áurea de Carvalho Costa, representante titular no segmento das instituições de ensino superior no Conselho Municipal de Educação de Rio Claro, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, venho por meio deste solicitar que seja feito o meu desligamento como representante suplente no mesmo mandato. Agradeço ao Instituto de Ciências da Unesp pela oportunidade e ao Comerc pelo aprendizado. Sem mais, cordialmente, Maria Bernadette Sarte da Silva Carvalho. E aí, numa troca de mensagens, ela perguntou se seria possível a publicação já desse desligamento dela, né, no Diário Oficial, então eu já providenciei, tá bom? Então fica só a título de informe. Eu já havia solicitado nova nomeação, né, de titular e suplente. Se a Bernadette fosse ficar, eu pedi que ela fosse afirmado o nome dela, né, mas até o momento não recebi nenhuma outra indicação. Então a representação do ensino superior está vaga a partir de agora. Depois tem uma mensagem de uma professora da rede, também conselheira, e de uma escola, tá? São outros 2 e-mails que a gente recebeu, eu vou ler, então, por ordem de chegar. O assunto é pedido de entendimento ao Comerc sobre o registro de HTTI, planejamento quinzenal via Forbes. Bom dia, meu nome é Luciane Carneiro Jorge Santos e sou professora contratada pelo regime administrativo municipal, isto é, temporariamente. Trabalho em 2 unidades da rede pública municipal, leciono Geografia na educação de jovens e adultos, EJA. Na unidade 2 da Escola Municipal Marcelo Schmidt, desde a segunda quinzena de fevereiro, devido a uma prática de informatização dos registros, como os de HTI e planejamento quinzenal, instituída pelo responsável pela coordenação pedagógica da referida escola, tenho realizado o preenchimento de forms da Google. Tal forma de registro, nos últimos dias, tem implicado no recebimento de e-mails que incluem uma pontuação, prints em anexo. Tal situação, para além do constrangimento de ter em minha caixa de e-mail mensagens que aparentemente podem ser utilizadas para uma espécie de ranqueamento do trabalho de registro das professoras e professores, parece não possuir nenhum embasamento legal para se efetivar como uma prática de uma unidade escolar da rede municipal de educação. Assim, meu pedido de entendimento é: essa prática de registro em forms com posterior recebimento de pontuação no e-mail da professora, do professor, está embasada em alguma legislação, normatização, regulamentação que já exista na rede pública municipal? Desse modo, peço o posicionamento dos responsáveis pela comissão que trata dos assuntos da EJA para que essa questão possa ser elucidada. Se esta forma de pedido não estiver adequada, estou à disposição para refazer esse meu pedido. Atenciosamente, Luciane Carreiro Jorge Santos. E aí ela coloca um print, né? Posso passar para vocês verem. Junto com o form vem uma nota.
Eu acho que não é automático isso, né? Eu acho que o Forms encaminha vários formulários e eles vão sim numerados. Não sei se você está entendendo numeração como sendo pontuação, mas não é nota. Isso aí é uma prática normal do Forms. Eu acho que tem a maneira de fazer o Forms também, precisaria verificar. De qualquer forma, Camila, eu acho que você vai deliberar isso. Para encaminhar para a comissão, né? Porque assim, ou não, a gente vai decidir. eu acho que se fosse um assunto que tivesse peso no sentido quantitativo, eu acho que até valeria a pena a gente discutir essa situação, mas eu não vejo como sendo um assunto do Comec essa questão. Né? Eu acho que se a deliberação for para o encaminhamento para a comissão, eu até concordo, mas fora disso, eu não vejo uma relevância para o Comec essa situação. Porque ela está relatando um fato que talvez nem ela, como ela colocou aí no condicional, nem ela sabe o que significa. Né? Então, assim, valeria a pena ela conversar com o coordenador e perguntar, olha, por que essa pontuação está vindo no Forms aqui? É a maneira como você elaborou o Forms? Né? Eu acho que valeria muito mais a pena isso do que a gente, né? Sei lá, é a minha opinião. Eu acho que o que eu senti falta no relato foi disso. Foi realizada uma conversa primeiro entre a escola, com a equipe gestora, isso permanecerá, a escola já está ciente. Eu acho que talvez faltou essa informação, até para, eu acho que primeiro precisa ser, né, ter esse diálogo com a escola. Bom, acho que o que eu entendo é que eu faço um pedido de entendimento de uma situação, e se eu faço esse pedido dentro de uma comissão, é porque diante do que está acontecendo, nas duas. Exatamente. Não tem questão de desculpa, né? Isso é outra questão aqui. Diante do que está acontecendo, nas duas unidades, inclusive com professoras, né, da outra unidade, que é a 1, pedindo esse entendimento junto à gestão e não obtendo as informações, porque isso é um processo, né? Isso não é uma questão que a Luciane senta numa segunda-feira e escreve alguma coisa sem relevância e pede um entendimento. Então, isso é um processo que está acontecendo. O entendimento é que não existe nenhuma regulamentação, normatização, que diga que o professor coordenador pode fazer esse tipo de informatização, ou esse tipo de sai da cabeça dele, que deve ser feito dessa forma, sem discutir em nenhum momento com as professoras e professores da unidade. Então, aí já implica o entendimento que não será possível um diálogo. E por isso que eu peço aqui o entendimento da comissão. E eu acho que sim, é uma questão de grande relevância. Porque se isso é uma prática que não possui nenhum amparo, ela está sendo feita a revelia, inclusive da secretaria. Ou temos algo aí para se discutir? Essa é a questão. Agora eu entendi. Abriu uma da minha sala. Acho que eu não gostei do Forms. Acho que eu não gostei do Forms. Alguém tem alguma sugestão de encaminhamento, a não ser esse da comissão da EJA se reúna? Eu acho que sim. Eu acho assim, concordo em termos com o Nelson, mas eu acho que quem tem que falar, alguém tem que analisar isso de forma objetiva para falar se compete ao Comércio ou não, se cabe alguma providência ou não. Então, uma vez que deu a entrada, eu entendo que tem que receber o devido tratamento. Adriano, só uma ponderação só fala. Não, eu concordo que deu a entrada, você tem que analisar. Né? Mas imagine você se a rede toda começar a encaminhar diretamente para o Comércio essas questões. Eu acho que o primeiro passo dentro da escola é respeitar a hierarquia, independente do entendimento das pessoas. Né? Ó, eu tenho entendimento que o professor coordenador está ultrapassando o limite dele. Aonde está escrito que ele não pode informatizar as questões que estão dentro da escola relativa à prática dele? Ele pode sim, eu não vejo problema nenhum enquanto diretor de escola nesse sentido. Né? Então, acho assim, o que
na minha concepção, deveria ser feito? Discutido primeiro dentro da escola, para depois trazer para a secretaria. E o passo, na minha concepção, respeitando a hierarquia da ordem, seria a escola, né? Primeiro o coordenador pedagógico, depois a direção da escola e depois a secretaria. E aí sim, se houver uma prática abusiva ou alguma coisa que não tenha nada a ver, encaminhar para o Comerc para a devida legislação. Né? Porque se todo mundo interpretar que a alteração de uma prática for uma situação abusiva ou que não tenha amparo legal, não, todo mundo vai começar a encaminhar para o Comerc. Não, concordo Né? plenamente. Eu acho que só nesse sentido, só. É por isso que eu falei que não é que eu não vejo relevância na situação. É óbvio que tem relevância. Se você apurou isso, se você está encaminhando, tem uma relevância. Eu só estou falando que eu não vejo relevância no sentido do Comerc analisar isso antes das outras instâncias. Essa é a minha ponderação só. Não, eu concordo com você. Eu estou pegando só uma outra questão, que é o direito que Eu os nem educadores têm toquei que era de ela, solicitar um né? parecer do Comerc sobre determinado Claro, tipo de claro, funcionário. não, você tem razão. Então, acho que pode ser que a nossa resposta seja já exatamente essa que você está dando, mas a gente tem que dar. Inclusive, para se entrar outro caso congênere, né, a gente já tem. A gente já fez isso em algum programa no passado. É só porque assim, quem tem prática de montar forms, sabe muito bem que ele vai colocar um ranking aí para você. Não é um ranking de pontuação, mas é entrada e saída. Né? Todo fluxo que você faz ali no form que você elabora, ele vai dar a entrada e saída. E talvez pelo número de pessoas que tem dentro da escola, o forms que ele elabora é uma plataforma grande, com várias pessoas participando, então ele já jogou lá 300 de 100. Então vamos lá, eu mandei 300 postagens, quando der 300 ele não vai mais responder. É isso que acontece com o Forms, ele vai equilibrando a pergunta e a resposta nesse sentido. Só para... Dentro dessa situação, eu estou compreendendo muito bem, não peguei o documento para ver o que está acontecendo, eu não queria nem pontuar a respeito disso, mas a respeito da fala dos colegas aqui na discussão. E eu entendo que o respeito à hierarquia dentro do serviço público é essencial, mas a hierarquia dentro do serviço público ela é pautada pela burocracia. Tá? Então, o principal elemento hierárquico do serviço público é a burocracia. Então, se não tem uma lei, não tem nada que resguarda, a gente não pode, porque eu sou um diretor de escola, eu sou um supervisor, eu sou um secretário de educação, eu posso ir tomando as medidas arbitrariamente, porque eu estou interpretando desse jeito e cabe ao funcionário depois ir na justiça fazer valer um direito. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente discute hierarquia no serviço público. Tá? Eu queria pontuar essa questão. Você quer dizer que deveria ter uma resolução que faltasse? Não, não estou falando que quer dizer uma resolução, estou falando assim só para a gente estabelecer essa questão do que acontece dentro, porque uma professora, isso é direito, a gente observar uma situação cotidiana nossa e ir atrás de uma resposta. Agora, se fala de hierarquia, então o coordenador sabe o que está fazendo, cumpra-se. Não é bem por aí, a gente sabe, tem documento. O serviço público ele é pautado pela burocracia. Então, o principal determinante das ações que devem ser tomadas é a própria burocracia. Eu não estou indicando encaminhamentos nessa situação específica. Eu estou fazendo um apontamento em relação à nossa questão, que enquanto funcionário público, independentemente do cargo que nós estamos, da função que nós estamos, que a gente está submetido a uma burocracia. Ela, sim, é o ponto-chave da hierarquia que a gente tem que respeitar. Não, o Cláudio toca num ponto muito importante, que, em última instância, é a diferença entre o direito público e o direito privado. No direito privado, os agentes fazem tudo o que a lei não veda. Então, no direito privado, as pessoas têm liberdade para fazer tudo o que a lei não veda. No serviço público, é exatamente o contrário. No serviço público, o agente só faz aquilo que tem expressa determinação. Então, na administração pública, não faz o que se quer, faz o que a lei determina. Então, esse aspecto acho que a gente tem que ter em mente. O que ele está falando não dá para simplesmente, em nome da hierarquia, eu fazer o que eu quiser e inventar a moda que eu quiser. Isso não pode. No serviço público, o que determina o que se pode ou não pode fazer é a lei, expressamente, ao contrário do direito privado. Agora, Camila, eu queria propor que a gente definisse a questão, que a pauta é extensa. Eu vou dar um encaminhamento para a comissão e só reforçando aqui o nome que permaneceu na Comissão de Educação de Jovens e Adultos. Adriano Moreira, olha, saiu Uri, Daniela, Danilo, Luciane Carreiro e o Paulo. Tinha mais alguém para esse? Não, né? Então eu não sei se já tem um grupo, enfim, essa questão de grupo daí também nós vamos ter que discutir, né? Eu encaminho no grupo
Comerc esse e-mail e aí vocês me veem como vai ser a forma de proceder da comissão. Tá? O outro ofício recebido é da escola Maria Teixeira Fittipaldi. A direção da escola encaminhou, tá? A direção da Escola Municipal Professora Maria Teixeira Fittipaldi vem, por meio deste, informar que as empresas terceirizadas MV Serviços e Veneza têm apresentado muitos problemas que afetam o trabalho da unidade educacional. As faltas, ausências dos funcionários, monitores e auxiliares de limpeza têm sido cada vez mais frequentes e em uma quantidade cada vez maior, chegando a ocorrer recentemente de o funcionário da empresa MV Serviços bater o ponto normalmente sem estar na unidade educacional. As empresas não estão enviando coberturas, substituições e quando enviam, a quantidade não corresponde ao número de faltas. Destacamos que tais ausências têm interferido no trabalho pedagógico, na segurança e no bem-estar dos bebês e das crianças, além de estar sobrecarregando os funcionários presentes no dia, professores, monitores, equipe gestora, auxiliares de limpeza, levando inclusive a discussões entre os funcionários, o que afeta todo o clima institucional e as relações estabelecidas. Além disso, os funcionários da empresa Veneza têm relatado descontos no pagamento sem terem faltas, ou quando apresentam atestados médicos, e descontos no valor da cesta. As funcionárias da empresa MV Serviços também relatam descontos no valor da cesta. A Secretaria Municipal da Educação já foi informada sobre o assunto por meio dos ofícios número 40, de 19 de abril de 2024, número 48, de 20 de maio de 2024 e 49, de 23 de maio de 2024. E ainda em relação às faltas ausências, a SME recebe os dados dos formulários diários que são preenchidos para o setor de recursos humanos. Outros problemas apresentados pela empresa MV Serviços são as trocas constantes de monitoras, não permitindo a criação de vínculo com os bebês e crianças, além da equipe gestora dedicar tempo, que já não tem, para orientações. E logo, essas monitoras são trocadas de escolas por inúmeros motivos. Além disso, cada dia mais, muitas dessas monitoras não têm comprometimento, responsabilidade, perfil para atuar na educação infantil etapa 1 e nenhum preparo, formação. Solicitamos urgentemente que esse conselho possa discutir essas questões e buscar junto à SME medidas para a resolução desses problemas que estão se avolumando e prolongando dia após dia. Certos de contarmos com o atendimento de nossa solicitação, antecipadamente agradecemos e renovamos protestos de estima e consideração. Assina a diretora Jaqueline dos Santos Oliveira Valadares. Posso falar? Catiele. Eu testifico que realmente está acontecendo isso. Nas escolas dos meus filhos, não para monitora nenhuma. Querendo ou não, a gente quando... Escolas são, Catiele, só pra gente... Na Mitico e na Francisco Coelho. Lá está faltando até merendeira. Tem uma merendeira só, que é contratada pela rede. Só que está tendo sempre muito fluxo dessas terceirizadas. Uma das coisas que eu queria até perguntar para o conselho, se vocês sabem ou têm conhecimento de qual é o critério para contratar essas empresas. Porque assim, trabalhar com bebê não pode ter esse fluxo de gente, porque é algo de confiança também, né? Trata-se de confiança. E até mesmo com crianças até a partir dos 4 anos. Não tem como. E outra, a gente sai de casa para trabalhar para a gente receber um salário digno. Essas empresas não estão dando um salário digno para uma monitora que está indo lá trabalhar. 1.600 agora o salário mínimo. Aí você vai ver o aluguel para uma pessoa está R$900. O que sobra para ela comer? Nada. Qual critério que está tendo essas empresas? Porque falta muitas das vezes, eu sei que assim, é relacionado até à secretaria. Está faltando produto de limpeza, que foi algo que a gente discutiu na outra reunião da Mitico. Falta pessoas, né, monitoras, falta pessoas na cantina. Fora ainda a estrutura da escola, então é algo que a gente deve discutir.
deve dar um parecer, pelo menos em minha opinião, porque a situação realmente está feia, está muito feia. Aí entra uma monitora para trabalhar com as crianças, ela gosta do trabalho, se apega às crianças, mas ela não consegue permanecer com o salário, porque há uma grande defasagem, entendeu? Você vai colocar aluguel, e muitas das vezes essas monitoras têm um filho, vai pagar uma pessoa para ficar. Gente, não tem como, não tem como. O salário da iniciativa privada já está bem mais alto do que o salário dessas empresas, e ainda vem com benefícios, não tem como. Eu fui fazer uma entrevista no início desse ano e tinha uma monitora que, assim, eu fiquei com muita dó dela, de verdade, porque ela estava falando que amava trabalhar na escola, mas não tinha condição de permanecer, e ela estava saindo de uma dessas empresas e ela nem recebeu o pagamento dela, ela ainda tinha recebido. Então, qual é o critério para contratar essas empresas? Ou é só amigo do rei? Não, a gente precisa dar um posicionamento. As escolas estão passando perrengue, sim. Olha, desde que houve a privatização desse serviço na rede, as escolas têm enfrentado toda sorte de mazelas. É de todo tipo. A escola e essas pessoas. Atrasam os salários delas, elas são constantemente objeto de assédio moral, elas são ameaçadas, não podem reclamar, enfim. Já discutimos essa questão aqui. Qual é o critério para contratar essas empresas? O critério é o processo licitatório. Então, faz-se uma licitação. Então, nesse caso, ou seja, estipula-se lá um edital, as empresas se habilitam e aquela que oferecer o melhor preço é contratada pela administração pública. Diante do caos que isso se tornou, eu vejo que só tem duas alternativas. Ou quem faz esse edital não sabe o que está fazendo, e daí não tem condições de exigir coisas da empresa. Então pode ser que esse edital seja uma porcaria. Enfim. Ou pode ser que o edital seja bom, mas a administração pública não toma providência. Porque assim, a administração pública está cansada de saber os problemas que essas empresas causam. Então, já notificou isso judicialmente? Já penou a empresa? Já pediu para romper o contrato? Então, acho que isso tem que saber. Inclusive para saber o que a gente vai fazer. Porque também essa questão não é uma coisa que nós vamos resolver aqui no Conselho, mas alguém tem que resolver. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Comum. Então, nesse caso, o que eu vejo, Camila? Que a gente precisa pedir o edital, pedir o memorial descritivo, pedir o contrato e pedir todas as providências que a Secretaria de Educação já adotou. Porque falar que não sabe dessa situação, sim, sabe faz 3 anos. Que diretor fala isso naqueles grupos, esse assunto já surgiu aqui várias vezes. Não, teve uma sessão na Câmara, acho que é extraordinária, né? Que a Valéria foi lá falar sobre essas terceirizadas. Os vereadores indagaram a respeito dessa situação. Ela respondeu, não me lembro a resposta, mas já foi indagado sobre. Então, a gente tem que pedir, solicitar o parecer dela sobre as ações que foi feito. Eu vejo que são duas coisas. Uma coisa é, o edital está bem feito. O edital confere à administração a possibilidade de exigir coisas da empresa. A empresa tem obrigações que ela não está cumprindo. Então, isso a gente precisa saber. Porque também, se o edital não prevê, o que as empresas estão fazendo de errado? Isso não está previsto. Então, a gente tem que verificar. O edital, o memorial descritivo, o contrato. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é qual providência foi tomada. E nessa questão licitatória, a única providência a tomar são providências administrativas, ou seja, extrajudiciais, formais. Então tem que mandar um documento, uma notificação extrajudicial, está descumprindo esse negócio do contrato, tem que fazer. E se já fez, aí tem que abrir um processo para penar a empresa. Em última instância, romper contrato, de multa. Então, se não fez essas coisas, não fez nada. Tipo assim, o que você fez? Eu falei, então você não fez nada. Porque o procedimento correto é adotar essas medidas. Então, acho que é isso que a gente precisa saber. E é um problema crescente. Eu fico imaginando quem trabalha em creche, porque deve ser um inferno. Quem trabalha em creche perde 7, 8 funcionários todo dia. Eu não sei como não está acontecendo ainda nenhum acidente grave, ninguém ainda morreu. Porque é uma situação... No momento são os diretores, os funcionários que ficam lá, vão adoecendo. Agora, nem formação se exige mais, viu? Para monitor não se exige mais ensino médio. Mas é uma regra, isso é um erro, né? Mas isso dá não pra gente chegar no edital, deve ter previsão. Mas a empresa não cumpre. Desculpa, Pode falar. eu acompanhei os
os primeiros editais, né? Enquanto eu estava na escola, eu acompanhei, porque a gente está recebendo um funcionário, a gente precisa saber, né? E a gente pode cobrar também dessas terceirizadas que estão indo trabalhar, e a gente tem que ver o que o edital está falando, né? Existia o ensino médio na época, quando eu acompanhei, mudou, né? Foram feitos novos editais. E quanto ao salário, nos primeiros editais, o salário era o salário base da prefeitura, né? Era o inicial da prefeitura. Quando alguém que presta um concurso público, era o salário inicial. O salário inicial da prefeitura é ruim, tá? Ele é ruim mesmo. A gente sabe que ele é mais baixo, ele é muito baixo. Ainda do monitor é um pouquinho melhor do que de quem está na secretaria, por exemplo, trabalhando na secretaria. Muita gente saía de secretaria e queria ser monitora porque ganhava um pouco mais, né? Então, o salário não é bom mesmo, mas é o salário inicial da prefeitura, no caso do monitor, tá? Eu vou falar isso para você. Só que o que acontece? O monitor, ano a ano, ele vai recebendo aumento, ele tem as progressões dele, vai mudando o salário dele, né? Uma empresa que fica aí 2, 3, 4 anos, o salário está defasado, entendeu? E é duro encontrar, porque se a gente pensar, até para concurso público está tendo pouca procura, né? Esgotou o concurso público, não é à toa que está precisando dessas terceirizadas. Tem que fazer mais concurso, mas tem que fazer uma revisão salarial dessas pessoas, porque elas ocupam posições muito importantes dentro da escola, entendeu? Tanto é importante que está todo mundo reclamando aqui, né? Então, tem que se rever a condição do agente educacional, né? E fazer a exigência da formação mínima. E no primeiro edital que eu me lembro, tinha uma parceria, tinha que ter formação para elas. E pelo que a gente viu, naquela época não teve, entendeu? Teve reunião aí, mas de formação não teve nada. Eu não posso falar agora, porque agora eu não estou. Então, é assim, o edital, ele comanda tudo mesmo, é o que o Adriano falou. Mas que há uma defasagem de tudo, também há, viu? Só para reforçar um pouquinho isso que a Mônica falou, né? Reforçar, assim, dizer que a secretaria já sabe de tudo isso também, né? Tudo isso já foi passado, inclusive a necessidade de melhor valorização dessas funcionárias. Quando a gente cobra concurso, a fala que vem de que abriu-se um último concurso, mas não houve inscritos. Mas por que será que ninguém se inscreveu, né? Não é atrativo, quem quer trabalhar por um salário desse, né? Numa função que é uma função complicada, a Mônica fala que é importante, mas ela é fundamental, né? A agente educacional nas creches é a principal figura, eu digo sempre isso lá, não é professor, não é diretor, é o agente educacional que está lá com a criança o dia inteiro, que é a principal figura, que deveria ser a mais valorizada lá dentro, e não é que é a menos, né? E aí, aí não se abre concurso porque não tem inscritos, mas isso não é, né, não pode ser a justificativa, né? Se você melhora, né, salário, condições de trabalho também, porque não é só o salário, né? Se você não tiver ali um ambiente limpo e adequado para trabalhar, você também não quer, né? As pessoas abandonam mesmo. Então a secretaria sabe, a prefeitura sabe de tudo isso já, mas não toma providência, né? Eu acho que só no último que teve, 2023, tiveram sim, acho que por volta de 700. O que aconteceu, passou pouquíssimo, acho que 27%, algo do tipo. Então não é nem essa, né? Não é nem esse o problema. Mas não é coerente, né? Porque o concurso é uma exigência, né? Não passa, né? E na terceirizada é qualquer pessoa, né? Não estou desrespeitando então, as pessoas que trabalham, né? Mas não tem um filtro, né? Ou uma preparação. Olha, você vai trabalhar, mas você precisa ser preparada para isso. E ninguém sabe também. Foi Né? agora fazendo o cadastro do censo que se descobriu que tinha gente que não tinha ensino médio, né? A empresa contratou, apesar do edital exigir. Então, aí as escolas agora estão tendo que esconder funcionário do censo, porque não pode colocar. Então, uma série de irregularidades, né, envolvendo a empresa.
tudo se resolveria se tivesse condição. Só para finalizar, né? Tudo se resolveria se tivesse um salário decente, condição de trabalho, concurso. É isso. Não tem segredo. Ninguém sai de casa para Acho que a Não, terceirização não foi não tem uma- segredo, não tem jeitinho. Ou faz direito ou não faz. Não estão fazendo e aparentemente não vão fazer. Já estamos há quantos anos com isso? 3 anos já. E o prazo para terminar esse contrato é de 4 anos ou mais? Normalmente é um ano, né? É um ano? Normalmente é um ano, renova, depende de como Pode fica. renovar, Às vezes é por É 36 aditado, meses. né? No caso, se acionar o Ministério Público devido a tantas, como é que fala, processos trabalhistas, não tem como. Não tem processo trabalhista. Na verdade tem, alguns funcionários já entraram já com ação. Já. No meu trabalho tinha um funcionário, não me lembro qual, que tinha um parente que trabalhava numa dessas empresas, ela já havia entrado com a ação e continuava trabalhando pela empresa. Mas sabe o que posso falar? Sabe, cheguei aqui por uma casa, a gente estava conversando sobre isso, né? Uma funcionária que trabalhava, que era de Batovi, morava em Batovi, porque lá é muito difícil arrumar funcionário, né? Até de terceirizada, porque você tem que viajar até lá, porque não tem transporte coletivo lá, né? Tem um ônibus que passa de vez em quando lá, se tiver demanda. É assim, né? E ela trabalhava lá, na cozinha. E daí ela foi tirada de lá e mandaram para cá. E tem uma outra funcionária lá no lugar dela, que possivelmente não mora lá, mora? Não, mas ela é concursada. É concursada agora? Mas isso acontecia muito de querer tirar os funcionários terceirizados que moravam em Batuvi para mandar para outro lugar. Acontecia várias vezes, a gente tinha que intervir, porque não faz sentido. Já ganha pouco, não tem um incentivo, um transporte, né? Não tem passe de ônibus, essas coisas. E ainda vai levar para outro lugar, sendo que você precisa ali, entendeu? Então, todas essas questões têm que ser pensadas mesmo, né? Eu Porque tenho um dificulta exemplo ainda mais para também. conseguir. Sim. E daí, Tem uma mãe que também tem um filho matriculado ali na Francisco Coam, ela é de Rio Claro. Ela só tem uma bicicleta. Ela foi transferida para Japi. Ela teve que pedir a conta. Pedir a conta. Então, uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Porque não tem condição de ir lá. Fora que se ela for pegar uma moto para ir até a Japi, ela está pagando para trabalhar. Não tem como. Bom, então o encaminhamento, a gente responde, eu, no caso, respondo à escola que a gente vai solicitar as informações. Acho que não responde nada ainda. Não Acho que a gente responde? precisa solicitar as informações do que a gente vai fazer. Não passa por nenhuma comissão, então eu solicito a secretaria. acho que a gente precisa analisar isso, né? E antes tem que solicitar esses documentos para a gente analisar. Adriano, você falou é memorial de quê? Como que chama? Chama memorial descritivo. É tudo que já rolou por... Não, o memorial descritivo, ele detalha o que o serviço ou produto vai oferecer. Tá. Entendeu? É uma coisa que faz parte do edital. Tá. Então ele dá, como que eu posso explicar, cara? As características técnicas, assim, né? Você vai comprar um ônibus, então o memorial descritivo vai dizer lá O modelo do modelo, o que, ônibus, que tem que ter. Camila, no início, quem que está solicitando? Que escola que é? Maria Teixeira Fittipaldi. A escola que está pedindo? Só queria falar uma coisinha, essas informações, elas têm um prazo, né, para serem, quando se faz o pedido, existe um prazo, né, e elas são feitas através da Lei de Acesso à Informação, elas podem ser feitas por pessoas físicas também, e, enfim. Qualquer pessoa pode requerer informação da administração pública. O que a lei determina? Que a informação tem que ser dada na hora. Tá. Ou na impossibilidade, no menor tempo possível, para que, sei lá, digamos, você peça um dado que eu demore 15 dias para correr atrás. Mas normalmente tem que dar na hora. Se não for fornecido, aí vai entrar na justiça, no Ministério Público. Algumas informações que a gente está solicitando, elas são públicas, né? O edital, o memorial descritivo também sim. Mas
As ações que a Secretaria fez face a essas reclamações, pelo que eu entendi, não é uma reclamação que só chegou agora no Comerc, mas chega aqui, né, oficialmente na Secretaria, por meio de ofícios, entendo isso, né? E isso não está lá no Diário Oficial, não está na transparência, no site, entendeu? No portal da transparência. Isso a gente vai ter que solicitar aqui mesmo. Agora, é muito mais fácil a gente solicitar aqui do que a gente ficar buscando isso no Diário Oficial. Até o Diário Oficial é pouco que sai, né? Não sai, sei que você está falando de memorial descritivo, não sai lá. Na transparência até você consegue pegar o memorial. Esses documentos você tem que se consegue inscrever, pegar tá? no site da licitação. Então lá é publicado. No Diário Oficial, normalmente só publica extrato. Então vai sair lá uma coisa bem abreviada. Agora, se você entrar lá na central de compras, você faz um cadastro lá e você consegue ter acesso. Aí você pega na íntegra. Mas não o que acontece depois. O que acontece depois você não acha mais. Aí tem que ser aqui mesmo. O poder público tem que trazer. Bom, então eu faço esse encaminhamento de solicitação de documentos. E aí passo para o último ponto da pauta, que é a aprovação de todos aqueles pareceres solicitados. Acho que são 5 ou 6. Enfim, eu trouxe aqui o da Comissão da Educação Infantil. A gente chegou a discutir um pouco através do grupo do WhatsApp, mas muito pouco mesmo, né? Mas acho que todos os integrantes entraram no consenso. E aí eu vou ler para vocês então. Esse daqui é sobre a solicitação das professoras da Escola Caminho da Vida, professora Margarida Penteado. O assunto é a solicitação de análise da resolução referente à implementação do programa Integra na educação infantil da Rede Municipal de Rio Claro. Aí o relatório. As interessadas, docentes da Escola Municipal Caminho da Vida, a professora Margarida Penteado, encaminharam cartas pondo questionamentos a respeito da resolução SME 010 de 2023. Segundo a carta das interessadas, aí tem um trecho, né? Desde 2022, nossa escola está implementando de maneira gradativa a educação integral, ou seja, o planejamento diário cobrado em parceria pelas duas professoras da turma, professora do período da manhã e professora do período da tarde, de modo que as atividades, práticas e experiências iniciadas pela manhã encontram sua continuação no período da tarde. Não há o planejamento de períodos de aulas distintos, mas sim o planejamento do dia da criança dentro da instituição. Pois o aumento da jornada diária das crianças pequenas nas instituições de educação infantil só pode ser compreendido como um fator contribuinte para uma educação de qualidade, quando há engajamento docente e políticas públicas que busquem garantir os direitos das crianças e docentes. Neste âmbito, uma educação de qualidade só poderá ser alcançada com a compreensão de que a educação integral vai além da ampliação do tempo escolar. Acolhemos bebês e crianças pequenas por um período de aproximadamente 10 horas consecutivas dentro das escolas de período integral, nos deparamos com mudanças evidentes na rotina escolar, como o aumento de refeições realizadas pelas crianças, seguidas dos momentos de higiene, horário destinado ao sono ou descanso das crianças, saídas no meio do período ou entrada tardia devido a acompanhamentos de saúde, dentre outras particularidades. Além destas mudanças perceptíveis por qualquer observador externo mais atento, a educação integral das crianças pequenas também impõe algumas mudanças mais intrínsecas ao seu funcionamento, como é o caso do compartilhamento da responsabilidade da educação e cuidado das mesmas com outras professoras e profissionais da educação. Começamos a desenvolver o nosso trabalho na perspectiva do co-ensino, contudo, as novas resoluções da SME visam interromper esse processo. Nestas não há mais compartilhamento de responsabilidade, uma vez que cabe apenas à professora do período da manhã o papel de professora regular da turma, enquanto a professora da tarde se destina a desenvolver projetos com as crianças. Não há mais a equidade entre responsabilidades e funções, opta-se com estas resoluções por um ensino fragmentado, no qual a criança vivencia um mundo pela manhã e o outro, que pode ou não ser oposto, no período da tarde, como se fossem dois seres distintos. A educação deixa de ser integrada
integral para passar a ocorrer em período integral. Aqui fecha aspas das citações. A demanda apresentada pelas interessadas ao comércio encontra amparo no inciso 9º do artigo 8º da Lei 4.006, de 15 de dezembro de 2009, a saber, são atribuições do Conselho Municipal de Educação emitir parecer sobre assuntos de natureza educacional por iniciativa própria ou por consulta a órgãos públicos, instituições educacionais, entidades da sociedade ou estudantes e seus familiares. Eis o relatório. Fundamentação legal. Conforme a Lei 14.640, de 31 de julho de 2023, artigo 3º, as propostas pedagógicas serão concebidas para oferta em jornada em tempo integral na perspectiva da educação integral. Conforme aponta o decreto número 13.216, de 25 de janeiro de 2024, que cria o programa Integra, Educação em Tempo Integral no município de Rio Claro, e dá outras providências, em seu artigo 1º, o programa tem a finalidade de viabilizar ações direcionadas à melhoria da qualidade do ensino, com a intenção de promover desenvolvimento e aprendizagem a partir de uma organização curricular integrada, contextualizada e diversificada e, conforme artigo 3º, tem como princípio 1. Assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento integral aos estudantes. A Resolução SNE 010/2023 prevê fragmentação do trabalho pedagógico por reforçar a ideia de oferta de atividades no contraturno por meio de projetos temáticos, não prevendo a articulação curricular ou organização curricular integrada, considerado indispensável para a formação integral das crianças. Considerando que não está estabelecida para o Sistema Municipal de Ensino de Rio Claro diretriz para a organização da educação integral, o Conselho Municipal de Educação realizará a publicação de uma deliberação para assentar a forma de organização da educação integral. A Secretaria Municipal de Educação caberá estabelecer nova resolução acerca do assunto em tela. Voto da comissão: remeter o presente parecer às interessadas e encaminhar cópia à Secretaria Municipal de Educação para eventuais providências. Então, assim como a educação inclusiva, né, educação especial, educação na EJA, eu não sei se tem, a EJA tem também. Uma deliberação do COMERC, né, a gente chegou a essa conclusão de que também precisa, né, a educação integral ter, mas a gente ainda não elaborou, né, ficou então definir esse parecer que o COMERC vai fazer a deliberação, a gente vai responder isso para a escola e depois a secretaria faz as devidas mudanças, alterações na resolução sobre isso. Daí eu coloco aqui para o conselho aprovar ou não esse parecer, né? Se tiver alguém contrário, que queira se manifestar. Integral geral, porque não tem. A Mônica está perguntando se podia falar exato. Se é só para a educação integral dessa faixa etária ou da rede toda. Tem que ser da rede toda, porque não tem nenhuma, né, deliberação. Então, a gente vai ter que abranger a educação infantil e o ensino fundamental. Ok, então, esse encaminhamento, então, o primeiro parecer, e aí os outros estão com a comissão de legislação. A legislação não produziu nada. Pode me inscrever, por favor? Posso falar? Pode. Primeiramente, sobre a Comissão de Legislação e Normas. Esse grupo é uma furada, né? Não tem discussão, tem que fazer solicitação para que o conteúdo a ser discutido esteja composto no grupo e não simplesmente no grupo do comércio. Não são todos os integrantes da comissão que fazem parte do grupo de WhatsApp, por isso eu pedi para me incluir como administrador, mas ninguém respondeu. Então, assim, nada é discutido no grupo, né? Uma coisa tão importante que tem que ser questionada e nada é discutido. Então, eu gostaria de colocar assim, o meu entendimento a respeito das questões. Eu também. Para que ficasse registrado em ata. Tá?
Primeiramente, ali fala sobre o projeto de lei 02/2024, né, que são sobre as manobras de Heimlich. Então, na minha opinião, né, se assim informar para Desculpa vocês. interromper, posso só propor um encaminhamento? Pode. Porque você falou um assunto que é o da comissão e do grupo, que eu acho que é importante a gente discutir, e aí você está entrando nos pareceres. Sim, A gente pode e é o que separar teria as que ser feito. discussões e aí a gente vai um Tá. a um? Pode ser? Pode Vamos lá. para organizar tudo. Vamos discutir, pode ser? Sim, pode ser. Tá. O Adriano queria falar sobre isso também ou Eu não? quero. É. Porque eu vejo assim, Camila, eu não vi na última reunião. Eu também estou no parecer já. Eu não vi na última reunião. Eu sinceramente não entendi porque esse grupo foi reativado. Porque se não existe um grupo geral de discussão do comércio, eu sei porque só as instâncias anteriores não tem grupo. Então para mim não faz nenhum sentido. Já que o comércio não tem grupo de discussão, não sei porque as comissões devem ter. Grupo Eu de acho que não WhatsApp, tem. você quer dizer. Grupo de WhatsApp, acho que não tem que ter. Esse é um aspecto. Aí ficaria duas formas de produzir os pareceres pelas comissões. Uma é a reunião física, o que eu também acho muito complicado, porque a gente já tem que sair da escola por um monte de coisa. O que eu acho mais fácil que eu gostaria de propor? Eu acho que era mais fácil indicar um relator. Então, tipo assim, chega uma matéria, indica um relator. O relator produz o parecer e apresenta ao conselho e a gente delibera. Manda antes, todo mundo lê e a gente delibera. Porque, enfim, repito, se o grupo geral do comércio não existe mais para discussão, para mim não faz nenhum sentido os outros grupos internos terem isso. Não faz nenhum sentido. Para a reunião se reunir fisicamente, eu acho muito difícil. Porque daí a gente vai ter que sair da escola mais uma vez. Mas hoje a gente tem a possibilidade de reuniões online, né? Não precisa se deslocar fisicamente, né? Tem outras formas de poder realizar. Depende. Tem gente que trabalha em determinado lugar que não pode se reunir online. Então depende. Depende. Não é tão simples assim. Não estamos mais na pandemia. Então eu vejo que o melhor caminho seria indicar um relator. Indica um relator para a matéria, o relator produz o conteúdo e manda para todos. E a gente vota onde vai votar no final, porque no final vai votar tudo aqui. Onde decide é aqui. Então é eliminar um trabalho. Não fazer o trabalho uma vez. Assim como o grupo do WhatsApp não está previsto no regimento, essa situação do Adriano também não, né? A gente tem o trabalho das comissões, então a gente vai precisar deliberar hoje aqui como é que é o funcionamento das comissões. Se funciona daí por relatoria, como ele está propondo, a comissão define uma pessoa. Só um detalhe, o que o regimento previa? Que as comissões teriam um regimento próprio, também não tem. Sim, também nunca fizemos. Não estou falando que não pode, só que tem que criar, a gente tem que deliberar sobre isso. Vocês acham... Por quê? Vocês falem. Fala. Posso dar uma sugestão? Eu acho que é interessante a figura do relator, mas que ele fique responsável, por exemplo, por discutir com o grupo da comissão, fazer o relatório e apresentar aqui no Comerc. Só que aí como ele vai fazer? Fica a cargo dele. Por exemplo, eu vou conversar um a um para ver o que todo mundo da comissão acha e a partir disso elaborar um relatório. Ou se, fica bom todo mundo se reunir um dia, aí a gente conversa, discute sobre, monta um relatório e depois traz para a comissão. Acho que fica mais... Se ele resolver fazer sozinho, sem ouvir ninguém, né? tudo bem? Então, a gente vai ter que definir isso. Eu acho que... Posso Eu concordo com você lá da figura do relator, mas eu acho que o relator conversar individualmente com cada um, eu acho que não é legal. Eu acho que essa conversa tem que ser... Individualmente, não é impossibilidade de, por exemplo, de juntar todo mundo. Porque igual às vezes não dá para a pessoa se reunir de repente por formas ou por uma videochamada. Mas então, fulano, o que você acha sobre tal assunto? Enumere aqui para mim os pontos positivos e negativos que você acha. Ó, gente, fulano de tal trouxe esses pontos. O que vocês acham? Aí depois eu abordo alguma coisa. Acho que funciona muito mais essa conversa. No último caso, quem vai decidir isso é o próprio comércio, o documento do relator. Isso, aí depois você tem aprovação. Não, vamos pegar o exemplo do Poder Legislativo. Então lá no projeto de lei tem um relator. O relator produz o relatório e apresenta para os colegas. E os colegas se manifestam, apresentam emendas, enfim.
em cima da coisa escrita, quer dizer. Sabe? Do que se ficar, ó, o que você acha, o que você não acha. Você tem um parecer, você encaminha todos. Se eu não concordei, eu apresento o outro. Se eu acho que tem que mudar alguma coisa, eu apresento uma emenda. Eu acho que seria mais fácil. E aí você sugere que o relator... Não, forte não, Mônica. A gente tem que amaldiçoar esse corpos, cara. Se eu não me consigo, O eu gosto relator desse encaminhe para o grupo antes ou não? Eu Traz acho só que pra sim, reunião? não, acho que sim. O grupo É. geral do Aí chega na reunião, todo mundo tá com o documento. Já Se você não concordou, você já produz um, traz. Se você acha que tem que mudar alguma coisa, já traz para a reunião. Eu acho que a gente ia ganhar muito mais. Ia ser muito mais simples fazer. Você teria mais tempo para pensar também. Tipo assim, sabe? Você vai ler o negócio, vai ter um tempo para refletir. Eu não sei se a gente consegue ter uma resolução disso agora. Talvez a gente precise pensar, né? Se esse assunto está surgindo agora pela primeira vez. Não estou vendo ninguém se opor à ideia. Falo por mim assim, que eu preciso pensar, não tenho opinião formada não. Eu também não. O silêncio foi meio concordância. Talvez a gente possa retomar isso na Falta próxima. pensar o silêncio não. das comissões internas, uma melhor organização. Então, nesse caso, as comissões elas seriam extintas. Então. Não, porque elas podem eleger esse relator. Que não vai ser o mesmo para todas as demandas. Aí a comissão tem que decidir. É, relator Democraticamente, acho comissão. melhor não, né? Para não sobrecarregar. Relator Fala, em cada se vai comissão. ser sempre mesmo, né? Não. É. Eu não sei se é isso disso. Acho que tem muito a ver com o assunto. Por exemplo, é um assunto específico, educação especial. Então, tipo assim, é tudo. Então acho que depende do assunto. A vontade da pessoa. A legislação, por exemplo, dessa vez tinha 5. Então, acho que caberia um para cada um ali, dava para dividir até, né? Não sei. Cada comissão. Oi? Cada comissão. Eu acho que Define na... eu acho que é mais fácil, Você não porque, fala educação infantil? por exemplo, existe comissão que eu acho que é interessante estar sentando para ter um entendimento. Agora tem comissão que se for muito claro no assunto, aí ele pode pôr um relator, tranquilo, né? Acho que aí a comissão decide. Eu acho que Nosso colega que também faz parte da comissão, ele não está no Ele grupo. na O Nelson está legislação? na legislação, ele não está no grupo. Então, assim, como é que se discute se o texto não é levado para o grupo e se ninguém se manifesta no grupo? O texto estava O texto estava no grupo, Todo mundo isso tinha eu acesso ao sei. texto. O texto tem que estar no grupo que vai discutir Não o texto. aparecer, né? O texto todo mundo tem acesso, qual a diferença? Aliás, A porque mesma assim, pela qual você está querendo criar um relator, para não ter a dificuldade de ler o texto e colocar o que tem a parecer de cada um. o texto estar lá é diferente, porque o texto estava no convite. Você quer falar que você não teve acesso ao texto? Não, não estou dizendo que eu não tive acesso ao texto, não saiu das minhas palavras isso. Estou dizendo que, como é um texto que tem que ser discutido pela comissão, deveria constar, né, no grupo da comissão. Então, É a minha colocação. Sim, você poderia pegar o texto e colocar lá. Não sou administradora, não posso. Esse administradora não é do grupo em si, é só do WhatsApp. Ótimo. Eu não sei. Alguém tentou mandar para o Nelson? Porque assim, para algumas Mônica, eu não pessoas sei. que eu mandei, é porque eu não consegui adicionar pela minha agenda. Algumas eu Mas eu tenho adicionei. você Você tem? Eu tenho você. Então, mas acho que você mudou algum número, entendeu? Você mudou o número do celular? Ó, pode ver, ó. Eu mandei para Mariana, eu Não tem mandei você aqui. para Catiele, tudo Eles por não convite, Ah, né? Porque eu não consegui adicionar. E daí foi. É, mas o do Nelson eu não consegui. Elisângela mandou. Eja, eu acho que não tem. A gente define isso. Mas deixa eu só fazer um. Eu vou procurar você aqui para eu te achar. Eu pus a Lisane mandou aqui, agora eu entrei aqui. Ah, você entrou? Mas pode mandar para de repente aconteceu alguma coisa. Eu acho que a ideia do relator é uma boa ideia. Só que a gente tem que ponderar o seguinte, o relator tem autonomia para montar o relatório. A questão da discussão ou vai ser no grupo ou vai ser aqui. E aí as nossas reuniões não podem mais ser desse formato. Nós temos que receber esse documento antes, entender esse relatório para poder discutir o relatório. Aí sim é o papel do relator. Porque vir aqui para poder fazer a leitura e a gente interpretar essa leitura, eu acho que é difícil. Então eu concordo com a ideia do relator, acho ela excelente porque você tira qualquer responsabilidade de tentar montar uma reunião conjunta, palpite aqui, palpite lá. Então você formata o texto, formata aquilo que você entende em relação àquele assunto e encaminha.
Eu acho que é uma ideia muito boa e a gente tem que apreciar essa situação, sim. Deixa eu só entender, porque você falou encaminha para todo mundo, não só para a comissão, e Não, as então, pessoas bem preparadas previamente quando para a reunião. eu fui eleito relator sobre Sim. determinada matéria, eu fiz o meu relatório, estou disponibilizando o meu relatório, as considerações. Mas as considerações não precisam ser pelo WhatsApp. Nós podemos discutir aqui. E aí, a partir da discussão aqui, o relator recebe essas considerações, reformata o seu relatório para poder ser aprovado. Eu acho isso aí perfeito. Aumenta um pouquinho a burocracia, no sentido de usar a questão da administração pública, mas é totalmente transparente. Porque aí você vai falar, ó, eu absorvi tal ideia em tal lugar e as outras ideias não foram absorvidas. Ponto, o relatório é esse. Mata o assunto. Eu acho que é uma ideia boa. Então a gente já É só uma questão só de acostumar com a situação. Mas é importante. define isso hoje, espera a próxima necessidade. Já definimos essa forma de trabalho? Ah, eu defini. Sim. Acho melhor definir até por conta da urgência, né? Por conta dos projetos de lei. Sim. Então, coloca na ata bonitinho, que foi Eu não quero fazer uma definido. É isso. Ninguém propôs. Então, vou colocar em votação só para quem concorda com esse esquema de relatoria. Cada comissão, a partir das demandas, define um relator para os pareceres, que vai ser colocado previamente no grupo. Manda depois uma mensagem de novo, só para a gente Discutido e aprovado em reunião. Quem concorda, levante a mão, por favor. Quem concorda com a relatoria. Conta aí. Estão voltando todos. Quem é suplente? 9? Só titular para votar? Titular ou quem está suplente representando o titular. De novo, então, gente, por favor. Deixa eu só tirar uma dúvida. Cláudio, você está titular hoje. Que eu tô formulando. Então, quem é a favor, de novo, levanta a mão, por favor, para a gente contar. Relator. 1, 2, De ter um relator. 4, Mas aí vai ter as 7, opiniões. 8, 9, 10. Porque vai definir no grupo. 10. Contrários. Abstenções. 1. E o Paulo que não. Eu não defini ainda, porque eu achei que cada grupo, dependendo da realidade, escolheria ou não. Não sou contra. Mas não sei se deixaria padrão isso. Porque, vamos supor, você vai ser o relator. Se é um assunto que você não tem tanta propriedade, você vai ser o relator daquele grupo? Você se abstém. Não tem conhecimento sobre o fato, né? Abstém. Não é mais fácil na reunião nossa? Porque já define aqui, já põe na ata quem é o relator, não é mais fácil. Porque tem uma outra instância para retomar. Não, quanto a isso não tem problema. Se chegar tiver essa situação da vida. Agora a gente tem uma outra. Não andei, calma. Bom, foi aprovado então o relator. Agora a gente tem uma situação que é com relação aos pareceres anteriores. Então a Mariana trouxe os apontamentos, o Adriano trouxe, mais alguém. A gente vai ter que fazer isso hoje, porque a Câmara já cobrou, inclusive. Eu até tentei agendar uma reunião extraordinária, eu ia cobrar antes disso, mas por conta de ter que gravar, não tinha espaço, não deu. Então, e eles estão esperando. Então a gente vai precisar fazer isso hoje aqui. Tá? Então eu vou pedir, Mariana, qual que era o projeto? Vamos por projeto, e aí a gente vai caminhando. Mandei bom dia para você ver aí, Nelson. Pode ser o 02 primeiro? Não, na ordem. Não, aqui, ó, apareceu aqui o seu nome aqui, ó. Na agenda, tá na agenda. O projeto 02 era o da manobra de Helm. Tá? A minha colocação a respeito, que é realmente importante, porque é uma manobra que salva vidas, mas o meu questionamento é, estão preparados para realizar a manobra?
né? Ao meu ver, é importante a fixação do cartaz, mas tem que ter um preparo dos profissionais da educação para que realizem a manobra. Não simplesmente colar um cartaz para oferecer mais gasto público, né? Com a impressão e fantasia de fixação de um procedimento que muitas pessoas não conseguem realizar porque não sabem nem como é que faz. Está ali as imagens, você pode tentar seguir, mas a eficácia desse procedimento funcionar depende de um treinamento. Por exemplo, uma gestante não pode passar por essa manobra. Nem passar, nem realizar. Não pode. Então, assim, né, eu acho que tem que ter um preparo antes de primeiros socorros que a escola deve receber, e alguns profissionais têm que trabalhar com isso antes de que isso realmente venha a ser. Porque a partir do momento que ele passa a estar fixado na escola, isso já era uma obrigação da escola realizar. Não necessariamente, é só conscientização. Você está se conscientizando que tem que fazer e você não vai fazer. Sim, mas não é uma obrigação necessariamente para a escola. Por exemplo, você não vai fazer alguma coisa que você sabe que você não sabe fazer. Você não tem que se sentir obrigado a isso. Eu também acho desnecessário um projeto assim, mas eu acho que não obriga a escola, por exemplo, porque eu afixei, eu tenho que cumprir. Não acho que a ideia é essa. Eu sei, mas... Eu vou ser bem sincera para você, aos olhos dos ignorantes, vamos por assim, vendo ali, eles vão exigir, né, que seja feito. E vão imaginar que a escola, para ter aquilo ali exposto, que eles têm preparo para a realização. Você entendeu? Que é uma coisa que não tem. Os Exatamente. educacionais não têm formação. É importante, é muito importante, salva muitas vidas, né? É um pré-atendimento, né? Um socorro de emergência. Mas não é só isso, né? É o que eu penso. Eu também só queria fazer um apontamento em relação a isso, que também não adianta empurrar o professor de educação física fazer isso não. Nós temos primeiro socorro, a gente sabe fazer esse tipo de coisa, algumas coisas nesse sentido, mas não são todas que todo mundo pode realizar. E essa manobra, ela depende de o índice de acerto dessa manobra, ele não é de 90%. Porque a maioria das pessoas que fazem acabam comprimindo o abdômen ao invés da região correta. Né? E aí é um insucesso total e tem morte rápida. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que valeria a pena mandar um documento para a Câmara para que eles entendessem as limitações. Não é um curso de 30 horas do Corpo de Bombeiro que vai resolver esse tipo de coisa. Né? Isso depende, além do curso, de prática constante, e nós não temos esse tipo de treinamento na educação. Isso aí é uma situação muito complicada. Aí dá a impressão de que você está fazendo, né? Se quiser, Camila, se quiser, assim, eu posso até usar o Conselho de Educação Física nesse sentido, mandar um documento do CREF para a própria Câmara. Porque nós temos lá pessoas do Corpo de Bombeiro que fazem esse tipo de coisa, que fazem esse treinamento, né? E é por isso que eu estou dizendo, que vai acabar no colo de alguém. E aí esse alguém eu tenho certeza, o professor de Educação Física. Exatamente. Se quiser, se o Conselho quiser solicitar um parecer do Conselho de Educação Física, eu posso até encaminhar um parecer para vocês, sem problema nenhum. Não, se eu não me engano, tem uma legislação, ela é recente, né, que obriga as escolas a estarem preparadas para fazer as manobras. Ela tem o nome de uma criança que faleceu numa escola. Tem, mas isso implica em treinamento constante. Eles nem colocam isso aqui, né, porque um legislador que queira fazer isso deveria pesquisar. Né? Eu não estou criticando, mas eu acho que é importante pontuar. Não, e estou falando também, estou dizendo também que as pessoas não estão preparadas para fazer isso. Está sim. Tá? Tem professor que tem preparação para isso. Mas, como eu disse, a questão do sucesso dessa manobra é muito pequeno. É muito pequeno. Aí a gente, mas o cara fez a manobra lá no refeitório, a moça jogou fora um poço desse tamanho. Não é sempre que isso acontece. Não é sempre que isso acontece. A questão do engasgar é complicadíssima. Né? Adriano? Eu vou ler meu voto, Camilo. É mais ou menos no sentido que a Mariana falou. A interessação na Câmara Municipal de Rio Claro, assunto, solicitação de parecer acerca do projeto de lei 2024 que dispõe sobre a necessidade das escolas da rede municipal e privada do município manterem afixados cartazes explicativos que demonstrem a aplicação da manobra de Heinrich, assim que fala? Heinrich. E da outras providências. A interessada, por meio de seu excelentíssimo presidente, senhor José Pereira dos Santos, requer um pronunciamento do COMER que acerca do que trata o projeto de lei tal.
A propositura não apresenta de forma explícita e expressa seus objetivos. Depende pela leitura de seus 4 artigos se tratar de iniciativa destinada a estimular a execução de determinado procedimento de primeiros socorros. Quanto aos recursos necessários à sua implementação, o projeto de lei número 2 de 2024 silencia. Observam-se aqui 2 problemas. Possível incongruência com o artigo 49 da Lei Orgânica, que prevê que nenhuma lei que cria ou omite despesa pública será sancionada sem que dela conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. 2. A produção de cartazes com o conteúdo pretendido não se relaciona ao ensino, mas à atividade complementar ligada à área da saúde. Portanto, em conformidade aos artigos 70 e 71 da LDB, não pode ser custeada com recursos destinados à educação. No mais, a solicitação da Câmara Municipal de Rio Claro, tendo disposto pelo artigo 16 do plano, da Lei 4.886, de 23 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação, que determina que qualquer projeto de lei de matéria que se refira à educação deverá ser precedido de consulta à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação. Eis o relatório. 2. Análise de mérito. A manobra de Heimlich é descrita invariavelmente como uma tração abdominal, procedimento rápido de primeiros socorros para tratar a asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos. Ainda assim, existem contraindicações em relação à sua aplicação. contradições absolutas, crianças menores de 1 ano de idade. 2. Contradições relativas, crianças com menos de 5 quilos devem receber apenas compressões de pressão moderada e repercussão nas costas. Pacientes obesos e mulheres no final da gravidez devem receber trações torácicas em vez de trações abdominais. Portanto, considerando o público atendido pelas escolas municipais de ensino regular, crianças de 1 ano incompleto a 14 anos de idade, e que grande parte dos profissionais de educação é composto por mulheres que eventualmente podem estar em processo de gestação, parece óbvio que orientar a prática de Heimlich apenas por material escrito estático poderá ensejar lesões em crianças e nos profissionais de educação. Ressalta-se, contudo, que a Secretaria Municipal de Educação tem promovido anualmente cursos relacionados a primeiros socorros. Então, meu voto é pela não aprovação do projeto. Viu, no início, você lê escola privada também? Também. Pretende criar para a escola privada. O que também não vai prosperar, né? Porque escola privada de ensino fundamental responde ao sistema estadual. E não, então também não vai prosperar isso. E outra, né, pede para fixar na sala de aula. Os engasgos normalmente acontecem em refeitório, né, quando é alimento, aí não tem. O que eu acho que é importante deixar claro para eles é o que já está sendo realizado, né? O que a lei prevê é que capacite os professores e os funcionários das noções básicas. E eu não sei, mas eu acho que já faz assim, uns 3 anos que o CAP, né, a Educação Física, ela tem desenvolvido esse trabalho, oferecendo esse curso, que tem contado com alguns professores de Educação Física, professores de Educação Especial e alguém da coordenação. Então, esse trabalho já está, né, sendo realizado. E aí, o que a lei pontua, eu acho que no seu artigo 4, no artigo 3, são os estabelecimentos de ensino obrigados a fixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação de que trata esta lei e o nome dos profissionais capacitados. Então, eu acho que ter só que a manobra não é significativa. Talvez em algum local da escola, o que tem esse curso, quais profissionais da escola têm essa formação básica, né? Eu acho que talvez deixar isso claro que essas ações são realizadas. Isso eu acho que aqui a gente está mencionando que a Secretaria faz. Não faz há 3 anos, faz há quase faz há 6 anos. Só que daí acho que a Secretaria também vai se posicionar. Ela tem condição de explicar. Fala, olha, a gente realiza esse curso desde 2018, já foram passar pelo curso tantas profissões. Aí ela explica, né? Aí acho que ela, no parecer dela, que ela detalha. Quem que oferece o curso, se o curso é obrigatório, ela explica, né? Não vai sobrar no pau da educação física, não. Pode fazer uma obra que quiser, pode fazer o que for, não vou deixar isso acontecer. Nelson, se aquilo que a Mariana falou, que vai acontecer. Não vai, não.
Uma vez estando no cartaz lá, a pessoa se sente obrigada a fazer. A questão do Qualquer primeiro pessoa vai socorro, querer fazer. não adianta só as pessoas terem o curso, ela tem que se sentir capaz. Se ela não se sentir capaz e não tiver iniciativa de fazer, não vai acontecer. Não vai acontecer, o cara vai se travar ainda. Aí você bota o nome do cara lá na parede lá, que ele era o responsável, e ele vai pro seu responder por homicídio doloso. Imagina uma fatalidade na escola com o nome do professor lá. Fala que eles são Eu acho que essa é uma questão assim, ó. Quer fazer alguma coisa nesse sentido? Vota um orçamento digno para a educação e coloca um socorrista dentro da escola. É simples. É simples isso. Agora, fazer média em relação à matéria televisiva que acontece, que isso? Aciona as unidades Exato. básicas de saúde Isso. no local, chama, entendeu? Olha, a gente fez com o SAMU, né? Lembra, Cláudio? Existe isso. Não é tão simples. Não é assim. gente isso. Não, a gente faz. E isso responsabiliza muito o professor de educação física que, na hora que você colocou de informar, os professores de educação física todo ano fazem. Aonde que vai cair no professor de educação física? Porque todo ano ele vem passando por essa formação. Vai cair nele. E nem sempre ele está na escola, isso não garante. Não garante. Não garante. E nem ele passando pela formação garante que ele seja habilitado. Ele não tem uma certificação do Corpo de Bombeiro, ele não tem uma certificação de ninguém. É diferente, gente. A certificação da secretaria enquanto participação de curso é uma coisa. A certificação sobre primeiros socorros é outra completamente diferente. Um curso de primeiros socorros hoje envolve no mínimo 260 horas. 260 Uma horas. coisa é você estar lá em família, né? E você Na prática. socorrer alguém, né? Outra coisa é você socorrer uma criança que não é seu filho e você fazer uma coisa errada, onde você vai penalizar por isso. Então a gente precisa tomar cuidado. Acho que é consenso, né? Eu acho. Eu só fico, bom, eu sei que não, né, mas a secretaria precisaria tomar outras atitudes, né, eu fico pensando muito nas creches, assim, quantas vezes a gente já chamou o SAMU, já precisou desafogar a criança. E quantas vezes chama o SAMU, o SAMU nem Mas chega. é tudo muito precário, assim, né, muita Isso, contribuição e contando com a sorte, né, então as escolas estão contando com a sorte, muitas vezes, né, apesar desses treinamentos, não é o suficiente. Então, eu não sei se a gente cobre também, né, Eu acho que não. é um Eu outro acho que a gente momento, está né, sendo eu sei instado a que dar um parecer no projeto de lei a E se Câmara. basear nesses 4 artigos que estão aqui, né? Não ir além. É que quando a criança faz pergunta sobre sexo, não vai além. Responde aqui. Responde as quatro Então, vou colocar em votação. Mariana, você acha que contempla o seu posicionamento, esse parecer que o Adriano faz? Eu acho que sim, né? Sim, e o complemento que o Nelson na questão dos educadores físicos também. Eu acho que daí, né, é Não, acho importante que que a secretaria vai responder, deixa do jeito que está. Porque se a secretaria responder que todo ano os professores de educação Adriano, eu acho que você deveria eles vão abordar a ficar questão do conformes. investimento para ser feito nessa situação também. O comércio tem que se manifestar nesse Ele sentido. falou do artigo 70 e Vai, desculpa. É importante. Aí que me chamou a atenção da escola privada. Porque como a da pública ainda você E a argumenta, como saúde você faz a tem que privada? arcar com esses investimentos. Só que ele não pode, em projeto de lei assim, ser aprovado sem que fale exatamente de onde vai ser. Não, tem que indicar a fonte de recurso, tem que fazer isso. E no projeto, eu peguei o projeto aqui para ver, não tem nada, não tem indicação. Normalmente vem uma indicação. Nunca vem. Nunca Projeto. vem. Não vem? Nunca vem. Mas Pode enfim, falar. Bom, então, parecer aprovado. Alguém se opõe? Não? Ok. Vamos para o próximo, que é projeto de lei número 21, que institui no calendário o Dia Municipal da Família na Escola. Vocês têm considerações? Eu tenho. Então pode Pode ler? Assunto. Projeto. Vamos direto no relatório. Relatório. A presidência da Câmara Municipal de Rio Claro solicitou pronunciamento do Comerc acerca do que dispõe o projeto de lei número 21/2024, que institui no calendário oficial do município de Rio Claro o Dia Municipal da Família na Escola. A propositura tem como objetivos contribuir para a interação entre pais, filhos e escola, através de procedimentos informativos, educativos e organizativos, chamando a atenção da comunidade para a importância da escola e do estudo.
No mais, a solicitação da Câmara, enfim, é o que eu falo que atende ao que o plano de educação diz. Análise do mérito. Conforme expomos no relatório, o projeto de lei número 021/2024 pretende interferir no calendário escolar das unidades de ensino, ignorando que definir esse instrumento de fundamental importância na organização e desenvolvimento das atividades escolares programadas para o ano letivo é de competência das próprias escolas, com a participação do corpo docente e do conselho de escola, conforme artigo 4º da Resolução SME 005/2024. Do mesmo modo, a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, incumbe os estabelecimentos de ensino, como prevê o artigo 12, inciso 5º da LDB. Ademais, o projeto de lei em tela também parece ignorar os esforços diários que as escolas realizam para chamar a atenção da comunidade escolar para a importância da escola e do estudo. Nesse sentido, vale esclarecer que os servidores que atuam nas escolas municipais promovem, cotidianamente, conversas com os pais familiares responsáveis de seus estudantes. Durante o ano letivo, ainda são realizadas de forma sistemáticas reuniões, comunicados e ambientes dos mais distintos com a família e a comunidade. A propósito, em muitas escolas municipais já existem episódios congêneres a que ao mesmo for o projeto de lei número 021/2024. Então, meu voto é pela não aprovação do projeto. Até porque você determinar o dia, né? Você deve determinar uma data para que as coisas aconteçam. A família tem que estar regularmente acompanhando, regularmente na escola. A própria escola também tem que estar regularmente desenvolver projetos que trazem a família para a escola. Estabelecer um dia pode ser que tenha algo mais determinante ainda. Tem que ser esse tal dia, a escola precisa parar por conta dessa agenda. E aí, e a autonomia da escola em relação aos projetos pedagógicos? Eu acho que isso daí é mais uma questão, sei lá, eu penso assim, de um populismo de criar o dia da família para mostrar, eu sou a favor da família, e a gente que está na escola, a realidade, vê o quanto tanto o poder público quanto as famílias são ausentes da escola. Então não é você estabelecer um dia que vai resolver esse problema. Eu penso assim. Eu também sou a favor da aprovação. E só uma coisa, a questão nem sobre o tema. O tema é excelente. Sim, digamos que fosse assim, ó, o dia de entregar ouro a todos na escola. A gente também não poderia aceitar, porque assim, quem define o calendário escolar é a escola. Isso não compete ao Poder Legislativo. Compete ao Poder Legislativo, por exemplo, fiscalizar o Poder Executivo. Então, por exemplo, o caso que a gente falou lá das empresas que não executam o seu trabalho, das monitores que estão sofrendo tudo quanto é desgraça, da escola que fica sem servidor, então eles podem, quer ajudar a educação? Vá fiscalizar isso, fiscalizar a competência deles. Agora, isso não é competência deles, é uma questão também de competência. E eu não vejo assim, criar calendário, criar data com, por exemplo, sumiu a palavra aqui agora, algum tipo de benefício com isso em relação à comunidade. O que vai transformar a realidade de uma escola, a criação de datas e calendários? Nenhum. Pelo contrário, o que a gente sempre viu na escola esses dias, eu saí, estava no semáforo, a criança passando com... Eu achava que a gente já tinha evoluído o suficiente com um cocarzinho de índio feito à mão, assim. Eu falei, rapaz, que é isso, né? Porque daí tem o dia, né? A questão do dia dos povos indígenas, aí estereotipa uma... Então isso daí só cria um mecanismo, eu acho que vai contra... Eu acho que isso depõe contra a gente que é profissional da educação, a meu ver. Criar calendário. Eu acho que a escola ela tem que desenvolver autonomia e dentro da realidade que ela está inserida e propor calendários para atender aquela demanda. Não essa questão. Eu acho muito importante a criação dessa data. Tá? Eu acho assim que não deve ser determinado um dia pela Câmara, acredito que poderia entrar num consenso das escolas e as escolas instituírem uma data da família na escola. Justamente por tantos questionamentos de vocês. A família não participa, a família não participa, a família não participa, mas a família só é chamada na escola hoje quando o filho tem algum problema. E há de vocês dizerem que não, porque é exatamente o que acontece. Eu vou dizer que não. Né? A não ser reuniões de escola e para dizer que o filho tem algum problema. Então, o que acontece? Nem todos usam escola como depósito de criança. Tá? Muitos pais estão, sim, interessados, eu falo que eu sou mãe de aluno e aqui eu represento os pais, né? Muitos pais estão, sim,
preocupados com a educação dos seus filhos e participam ativamente com as ações da escola. Tá? O que acontece? A data de participação da família, o Dia dos Pais, Dia das Mães já foram subtraídos dos calendários escolares, né? Porque eu acho assim que uniões homoafetivas existem, mas dentro da união homoafetiva existe o pai e existe a mãe, ou dois pais ou duas mães, e mesmo assim subtraíram as datas do calendário escolar. Ok, tem o Dia da Família. E qual é o problema de ter um Dia da Família ou a escola instituir um Dia da Família? Agora, aí, na verdade, pelo que meu entendimento, é que eles estão querendo regularizar a criação do Dia da Família que já existe, né? Porque o Dia dos Pais e o Dia das Mães já foram substituídos pelo Dia da Família. Qual que é? Não estou entendendo qual que é a colocação. Não, é uma questão de competência legal, de determinar... desculpa. Não, era isso mesmo que eu falei. As escolas já não fazem mais comemoração dos pais, não é só pela organização familiar, mas também as pessoas que não têm. Né? Às vezes a criança não tem o pai, não tem a mãe, né? E a gente daí tem uma outra pessoa, que é essa família. Então as escolas trabalham com a questão da família. E acho difícil assim, Mariane, complicado, às vezes a só fala dizendo que a escola só chama para falar de problema ou, né, para reunião de pais. Cada escola tem uma realidade. Então a gente tem também que tomar cuidado no lugar que a gente fala, né? Eu estou na direção da escola, vejo como que a gente trabalha e tem N oportunidades para essa família vir para a escola. A gente define no calendário, junto com o conselho, essas datas. Inclusive a gente faz festa da família lá. Não, mas existe a festa da família, Dia da Família, não no calendário definido a data, mas no calendário, no calendário da escola. No calendário da escola. Não unificado uma data para todas as escolas realizarem esse mesmo dia, mas é importante que tenha. Quem define isso é o importante que tenha, porque algumas escolas nem isso fazem. Então, mas às vezes cria uma outra oportunidade, outro tipo de atividade para a família, gente. Não, retomando, exatamente o que a gente falou. Primeiro que uma questão formal. Existe o calendário escolar. Não existe o calendário escolar geral. Existe um calendário escolar que cada unidade de ensino elabora e seu conselho de escola aprova. Então, em última instância, quem que aprova o calendário escolar? O conselho de escola. Então, é o momento onde os pais podem ir lá e, olha, vamos fazer semana disso, semana daquilo. Então, existe já esse momento. Não compete ao Poder Legislativo Municipal se meter nessa história. Não compete. Agora, é um tema legal. Então, acho que ninguém vai ser contra aqui que a escola, de um jeito ou de outro, trata essa questão. Ninguém vai ser contra. Mas e quando não for uma coisa legal? Então, por isso que tem que respeitar as determinações legais. Percebe? Porque senão a gente, agora é legal, não vamos se opor. Mas e quando não for? Então, é uma questão, como a gente falou antes, é uma questão meramente de competência. A quem compete fazer tal coisa. A Câmara Municipal de Rio Claro, muitas vezes ela acha que compete a ela fazer a LDB. E não compete a ela. A LDB é de competência da União e já está sentada. Então, tem hora que ela legisla, não vou nem discutindo aqui a melhor das intenções, não, estou falando só de um erro. Como se estivesse implantando a LDB municipal, o que não pode. E tem hora que ela legisla rompendo a autonomia da escola, o que também não pode. Então, se ela se ativesse as funções dela, ela contribuiria muito para a educação. Como, por exemplo, fiscalizando o Poder Executivo. Como a gente já falou aqui, dessas empresas. Peça lá o edital para as empresas, vá na escola ver como que está, converse com as meninas. Então, tem bastante atuação dentro da sua competência. Então, para mim é uma questão assim, não vou nem tratar do tema. O tema, para mim, é excelente. Eu acho que tem muitas, acho que quase todas as escolas, de uma forma ou de outra, fazem isso já. Só que uma outra coisa que a Dani falou que eu acho muito importante, é a gente saber de onde a gente está falando. E generalização sempre é complicado. Por exemplo, diretor de escola, funcionário de escola, conversa com o pai todo dia. Por exemplo, todo dia eu faço entrada, todo dia tem 5, 10 mães lá conversando. Perguntando, questionando, por que fez isso? Por que a torneira está... Então, assim, esse contato, ele é ininterrupto com a escola. Agora, tem contatos formais, tem contatos pré-estabelecidos, tem problemas que são tratados, mas não dá para generalizar. E nem achar que a escola é a escola de 50 anos atrás, onde quem estava lá eram autoridades absolutas que se marcar bater em criança, a coisa mudou muito. Hoje, com rede social, com a modernidade, o peso que as pessoas têm na escola é muito grande. E nem sempre esse peso é benéfico. Maior que dos diretores. Maior que do diretor. E nem sempre isso é positivo.
Porque muitas vezes as pessoas não vão lá buscar o melhor para o seu filho ou para a escola. As pessoas vão para a escola para tentar impor as suas vontades pessoais, os seus interesses particulares. Então tudo isso a gente tem que pesar bem para que a coisa caminhe. E na questão, voltando aqui para o projeto, aqui não estou entrando no mérito de se o tema é ou não importante, a questão é de competência legal, não compete à Câmara. Tatiele e depois Cláudia, e a gente encerra. Eu entendi o posicionamento da Mariana e do Adriano, né? Assim, apesar que eu prefiro me neutralizar em relação a isso, sinceramente falando. Em questão dos pais serem chamados na escola só para resolver o problema, eu acredito que a gente precisa trabalhar o fortalecimento do vínculo dos pais e escola, entendeu? Acho que o nosso problema é esse, muitas das vezes. É que o pai não se sente responsável por participar. É uma responsabilidade do pai participar também da vida escolar. Ajuda também os professores. E ao mesmo tempo, quando o pai opinar, a escola, a comunidade escolar ali tem que estar aberta para a opinião do pai, porque é a opinião dele, é um ponto de vista dele. Ele também está vendo alguma outra coisa que muitas das vezes a escola não está vendo, né? E também, assim, a gente também tem que olhar para o lado do pai. Eu peço a vocês que são já profissionais da educação, de que o pai também muitas das vezes não participa. Por quê? Porque nós não trazemos ao debate a iniciativa privada. Porque o pai tem que ir lá passar o ponto na empresa, só que por muitas das vezes ele quer estar na escola e não está por medo de perder o emprego. Igual muitas das vezes são as mães que são chamadas. E é mais fácil mandar as mulheres embora do que os homens embora. Então, elas muitas das vezes acham que o problema só recai sobre elas, entendeu? Então, acaba dando esse ponto de vista, eu só sou chamada na escola do meu filho para receber reclamações. E não é bem assim, gente. Também não é bem assim o lado de vocês. Há todo um movimento, há todo um ciclo ali. A gente precisa trazer todos os pontos de vista para debater. E a iniciativa privada precisa estar lá. Por que não trazer a iniciativa privada falando, o pai também tem suas responsabilidades fora do trabalho, entendeu? Porque eu mesma tive que faltar 1 hora, é descontado do meu salário. Mas eu pedi, eu tenho que estar lá na escola do meu filho. Fez caras e boca? Fez, mas eu precisava estar lá. E depois eu tinha que arcar com esse débito com o meu patrão, entendeu? Então eu entendi os pontos de vista. Só que eu estou falando assim, para a gente tentar ser mais, como fala, olhar um para o outro, um para o lado do outro, entendeu? Isso eu também coloquei até na orientação curricular. Minha sugestão, trazer a iniciativa privada para o debate, porque os pais precisam estar disponíveis para poder frequentar as reuniões de escola. Na escola dos meus filhos, há uma grande defasagem de pais nas reuniões. Então fica só aquelas mães ali, a gente tem que, os professores necessitando da participação, gritando lá, por favor, venha na reunião. Os pais não conseguem vir, porque tem que estar trabalhando. É só isso. Tem a questão, quem que propôs o projeto? Tem lá no caminho? Tem. De que é interessante trazer também, né? José Pereira. Então, é interessante também, aí a gente vai levar para dentro aquela questão do poder que a educação tem de transformar, porque quando o Adriano fala do tema, é um tema relevante. Quem vai em contra um tema família? Né? O meu vereador está propondo um tema de levar minha família para a escola. E a gente não sabe da profundidade das coisas que acontecem. Por quê? Justamente, as políticas públicas são maquiadas por esse tipo de projeto. Que políticas públicas que não deram para ser determinadas, elas são sufocadas de tanto projetos superficiais que nós temos aceitado e não vai em relação à profundidade. A minha fala era justamente a fala da Catiele. Eu até marquei aqui, foi trazido aqui a primeira questão que o Adriano também trouxe na sua fala, a questão da privatização dos funcionários dentro da escola. Né? A gente acabou de discutir uma questão que eu até coloquei aqui para não esquecer, que é a questão das famílias das monitoras que não conseguem levar dignidade para a própria família. Então esse é um problema que é um projeto de lei. Essa questão que ela trata é muito... Por que não tem uma lei que oferece uma declaração para o pai poder estar na escola, entregar para o patrão lá e ter aquela falta
justificado e não perder os seus direitos, que já são mínimos. É interessante aqui que esse salário é um salário de sobrevivência. As pessoas estão saindo porque não estão conseguindo sobreviver com esse salário, gente. Não dá para falar que um salário de 2.000, 3.000 reais é um salário que você vai... É um salário de sobrevivência, e eles ganham 1/3 disso. E cadê o vereador fazendo um projeto disso aí? Então essa é a questão primordial que a gente tem que discutir. Qual que é a questão que a gente tem que discutir? As questões sérias, porque esse monte de projeto superficial, ele esconde realmente os problemas. Porque a gente sabe que para uma parcela da educação, você falar em família é um nome sagrado. Nossa, o meu vereador está fazendo um projeto em relação à minha família. E a gente vê que esse próprio vereador não está garantindo a dignidade dessa família, porque ele poderia propor um projeto efetivo. Um projeto efetivo de garantir direito, ele não faz. Então é essa a questão. Essa é a principal questão, gente. Você foi no ponto. É essa a principal questão. É muito projeto de lei superficial que esconde a profundidade dos reais problemas que nós temos. Aí traz o vereador José Pereira, presidente da Câmara, então é para ele, está gravando, é para ele que a gente pergunta. Agora que está gravando, a gente pode falar sem medo e trazer os nomes aqui. O problema é que esses vídeos não vão ser divulgados para quem chegar. Porque as famílias, elas estão sufocadas pela sobrevivência e não tem tempo de pensar e refletir sobre, família, meu vereador está defendendo a minha família, mas não está. Ele não está defendendo família nenhuma, gente. Porque se ele estivesse defendendo, ele defendia a dignidade da família. Que é sair dessa questão da sobrevivência, porque a maioria da população brasileira só sobrevive. E essa evasão de funcionário aí do serviço público privatizado está acontecendo justamente por conta que não estão conseguindo sobreviver. Nem sobreviver está dando mais. Vocês param para pensar nisso? E cadê o projeto para garantir a dignidade dessas pessoas? Para garantir a dignidade da família dessas pessoas? Não tem. Então era essa a minha fala que eu queria. Bom que está gravando, mas será que vai chegar para alguém esse desabafo? Não sei, tá gravando aí, ó. Eu vou encaminhar, então, já para incrementar, lá na Francisca Coan, na Mitico, a gente propôs o dia da família. Acredito que vai acontecer no sábado. E a gente solicitou a orquestra sinfônica para receber as famílias, para fortalecimento de vínculo, né? Na Francisca Coan, a gente solicitou um funcionário que tocava flauta e o outro que toca violino, que é pai de aluno, né? Que toca violino para recepcionar as mães no Dia das Mães. Uma coisa que foi notável era que as mães e os pais chegavam, assistiam um pedacinho da apresentação, mas na verdade tem que correr para o trabalho. Então, nossa, Rony, a gente chato, tem que ver não, também cara, pode ser assim. Marca lá o dia, aí você só me dá um toque, eu confirmo. Beleza? Falou, valeu. É uma realidade que a gente está vivendo. Muitas das vezes quer participar, mas não pode. Só como uma consideração. Eu vou encaminhar. Em cima do que o Adriano colocou, né? Para ficar muito claro que todo mundo, que ninguém conta o Dia da Família. E sem contar que é uma obrigação legal que está na legislação. Você pega o inciso 6 da LDB, que é para todo estabelecimento de ensino, fala, articular-se com as famílias e a comunidade, criando um processo de integração da sociedade com a escola. Isso já é, para quem é da educação, já tem, não precisa criar algo novo. A Catiara acabou de dar um exemplo disso. Então, está muito claro, né, que para não ficar que o Conselho está contra o dia. Nós somos favoráveis ao trabalho, é uma incumbência do estabelecimento, só que já existe uma lei maior, não precisa ser criada uma lei municipal para fazer, nesse entendimento. Então, parecer aprovado? Acho que incluir esse ponto, acho que vale a pena fazer um parágrafo. Vai fazer uma... Eu já cito aqui, mas falar claramente, falar que o inciso governo não é contra o tema, mas já existe uma legislação e práticas que já incorporam essa questão. Tá, então esse vai sofrer uma pequena alteração ali. Tudo bem? Sim. O próximo é o projeto de lei número 23/2024, que cria o programa de livre iniciativa de conscientização da importância e implementação das escolas cívico-militar no município de Rio Claro. Quer falar? É do Moisés Menezes Marques. Pode falar. Pode falar. A
interessada, por meio de seu excelentíssimo presidente, senhor José Pereira dos Santos, requer um pronunciamento do COMERC acerca do que dispõe o projeto de lei número 23/2024, que cria o programa de livre iniciativa de conscientização da importância e implementação das escolas cívico-militares no município de Rio Claro. Na rede municipal. No município de Rio Claro. Na rede municipal da educação pública e privada. É que no título é isso, Mônica, ele ainda vai. No artigo 1º ele planos. Então, só para deixar claro, o projeto de lei não propõe implementar esse tipo de escola no município. Ele propõe, aparentemente, pagar pessoas para difundir, para defender essa ideia. Então, é disso que se trata. Embora também vocês vão ver que nada nesse projeto é claro. A propositura não apresenta de forma explícita e expressa seus objetivos. Depreende-se pela leitura de seus 4 artigos se tratar de iniciativa destinada a estimular a execução de determinada política pública, no caso, escolas de natureza militar, por meio de incitação ideológica, eventos de conscientização, palestras, uma vez que não são previstas quaisquer análises críticas, contraditas ou discussões plurais sobre a medida, e de mobilização social, também prevê consultas públicas. Quanto aos recursos necessários à sua implementação, o projeto de lei número 23/2024 silencia. Faz menção apenas a eventuais convênios que poderão ser celebrados com o governo do Estado de São Paulo, federal, iniciativa privada e terceiro setor. Observa-se aqui possível incongruência com o artigo 49 da Lei Orgânica, que prevê que nenhuma lei que crie ou aumente despesa pública será sancionada sem que dela conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. No mais, a solicitação da Câmara Municipal de Rio Claro tem o disposto pelo artigo 16 do Plano Municipal de Educação, que determina que qualquer projeto de lei de matéria que se refira à educação deverá ser precedido de consulta à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação. Análise do mérito. A proposta em tela tem como motivação o projeto de lei 9/2024, que institui o Programa Cívico-Militar do Estado de São Paulo e da outras providências correlatas. De autoria do Governo do Estado de São Paulo, encaminhada à Assembleia Legislativa em 8/3/2024 e aprovada em 21/5/2024, em sessão tumultuada em que dezenas de estudantes foram agredidos pela Polícia Militar, conforme reportado por diversos meios de comunicação. A pretensa Escola Cívico-Militar Paulista angaria modelo, concepção e contornos funcionais no Decreto número 10.004, de 5 de setembro de 2019, que criava o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Esse diploma legal, por sua vez, foi integralmente revogado pelo Decreto número 11.611, de 19 de junho de 2023. Tal revogação foi exarada a partir da indicação da manifestação técnica com informações relativas ao andamento do Programa Nacional das Escolas Cívicas Militares, com análise de cenários a respeito de sua finalização ou continuidade, emitida pelo Ministério da Educação através da nota técnica número 60/2023, PDDI, SEB, SEB, em 24/3/2024. A nota técnica número 60 desaconselhou a manutenção do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares por compreender, dentre outras coisas, que há problemas de coesão com coerência normativa entre sua estrutura e os alicerces normativos do sistema educacional brasileiro. O programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas, invocando sua atuação em uma seara que não é sua expertise e não é condizente com seu lugar institucional no ordenamento jurídico brasileiro. A justificativa para a realização do programa apresenta-se problemática, ao assumir que o modelo de gestão educacional, o modelo didático-pedagógico e o modelo de gestão administrativa dos colégios militares seriam a solução para o enfrentamento das questões advindas da vulnerabilidade social dos territórios em que as escolas públicas estão inseridas, e que teriam as características necessárias para alcançar o tipo de atendimento universal previsto para a educação básica regular, ignorando que colégios militares são estruturalmente, funcionalmente, demograficamente e legalmente distintos das escolas públicas regulares. Então, meu voto é pela não aprovação do projeto. Então, só para deixar claro, o projeto de lei, o que ele prevê em síntese? Prevê defender uma política pública recebendo recursos públicos para isso, o que, na minha concepção, é totalmente ilegal e constitucional. Tipo assim, eu quero defender a escola público-militar. Não tem problema nenhum, defenda. Cria os espaços. Agora, o poder público custear
pagar para pessoas defender determinada política. Então, se assim vai pagar para tudo, a hora que eu quiser defender a legalização do aborto, eu também vou receber do poder público para defender as minhas ideias. Então, isso é um absurdo, sabe? Quer defender? Eu acho que defenda. Utilize seus meios próprios para isso. E, no caso, está defendendo uma política que o próprio governo, que o Ministério da Educação, por meio de uma nota técnica, desaconselha totalmente. A nota técnica, ela é extensa, eu não citei aqui todos os aspectos dela, mas ela questiona, inclusive, demonstra que não tem benefício nenhum do ponto de vista da qualidade do ensino, esse tipo de ensino. Aborda aqui a questão que vai contra a lógica educacional. A lógica educacional não se dá em termos de disciplina, de hierarquia. A lógica educacional se dá através da obtenção do sentido crítico. Por isso que cada coisa tem que estar no seu lugar. A escola militar, ela cumpre um papel na formação do militar. Porque a forma como o militar encara a hierarquia e a disciplina é completamente diferente do que as pessoas comuns. Mesmo porque eles podem estar numa guerra. Então, para eles não cabem certos questionamentos. Até cabe, de natureza moral. Mas não questionamento funcional. Tipo assim, o militar obedece uma ordem e cumpre. E vai ver depois. As pessoas comuns não. Elas têm que ser educadas para a autonomia. E não se constrói autonomia sem a possibilidade de exercer o pensamento crítico. Mas, enfim, não estamos discutindo aqui a escola em si. A escola foi aprovada no governo do Estado de São Paulo. Sobre as informações que a gente tem, vai ser judicializado. Então, essa questão vai chegar no Supremo. Possivelmente vai ser derrubado. Só que a questão é um projeto de lei que quer receber dinheiro da prefeitura para defender interesse privado de pessoas que querem isso. Então, as pessoas têm todo o direito de defender seus interesses privados, mas façam isso com seus recursos, às suas custas. Faça agora conscientização livre, paga com dinheiro público, é a primeira vez na minha vida que eu vejo. Agora o vereador defende escola livre, né? Engraçado. Programa de conscientização das escolas cívicas militares. A despeito da prerrogativa da data do dia 21/5, uma grande vitória para a educação foi implementada através da aprovação do projeto de lei que regulamenta as escolas cívicas militares no estado de São Paulo. Em sendo assim, eu acredito ser muito viável a proposta do ilustre vereador para a conscientização da população como esse modelo de escola atua na comunidade e nada tendo a complementar ou fazer observações. Então, acho assim, é importante ele falar da conscientização de como é a atuação da escola e não defendendo a escola, impondo a escola para outras pessoas, né? E a respeito do seu comentário, Adriano, nós estávamos na LESP, na data da audiência, eu e a Catiele, e nós vimos exatamente como foi, né? Nós chegamos antes da audiência, então o tumulto já estava sendo formado lá na frente, foi feito lá dentro, houve quebra-quebra, e isso se estendeu até o plenário, onde terminou naquela situação. Então, assim, houve contenção, não houve agressão. Nós estávamos lá. Não, houve agressão. Inclusive, se a gente pesquisar no Google agora, a gente acha as Tem vídeos e nós estávamos lá. Entendeu? Os policiais fizeram em determinado momento, como chama? Um corredor polonês, batendo meninas e meninos. Eu não estou defendendo o que eles fizeram lá. Eu acho que depredação, ali é eu acho que vandalismo, não dá para. não estou eram só defendendo. estudantes. O que eu defendo é o que a lei determina, que compete à polícia autuar essas pessoas. Usar a força se necessário. Agora, não bater. Não está previsto na lei que bater é uma medida que pode ser aplicada pela polícia. Não tem pena de espancamento no Brasil. Então a polícia não pode fazer aquilo. Então os caras quebraram, prenda. Detém, agora bater não pode. E lá vem a grande contradição. Os estudantes estão lá, quem vai educar os estudantes? Vai ser daquele jeito? Batendo quando faz coisa errada? Então não pode. A questão dessa escola, eu vejo assim, qual meta do Plano Nacional de Educação atribuiu alguma responsabilidade para as Forças Armadas em relação à educação brasileira? Nenhum. Qual artigo da Constituição pede que as Forças Armadas brasileiras façam qualquer ação na área da educação? Nenhum. Agora elas pedem que as Forças Armadas cumpram o seu papel, que é proteger as fronteiras do Brasil, inclusive da entrada de drogas e de armas aqui. Então acho que as Forças Armadas devem cumprir seu papel. E não, como diz o próprio aqui, parecer técnico,
exorbitar de suas funções para fazer aquilo que a lei brasileira, que a Constituição, que o Plano Nacional de Educação não fala que elas têm que fazer. Só que o nosso debate nem é sobre esse. Eu acho que essa é uma discussão válida, discutir o modelo que é o que nós estamos fazendo aqui. Só que o projeto de lei pretende o quê? Pegar dinheiro público para ir lá conscientizar. Como é que quer fazer propaganda? Faz com os recursos próprios. Se articule, enfim, mas não com dinheiro público. E um projeto de lei que nem fala não, o dinheiro sai, que já deveria ser amarrado aqui de cara. Eu acho engraçado, porque a gente paga no nosso imposto vários procuradores jurídicos lá para a Câmara Municipal de Educação e eles não conseguem se ater a um detalhe básico da lei orgânica. Aí vai também ter aquela questão também daquele desvio da criticidade, vamos supor, social. Por quê? Os adeptos que defendem o modelo da escola militar, nosso tio, todo mundo tem, né? Aquela pessoa que defende, né? Todo mundo tem seu tio que defende, que o aluno sabe, que o aluno sai de lá para ele. Lá e a gente vai ver quantas escolas militares existem no país. Só o uniforme daquele aluno, quanto é que custa? Você está falando da questão do recurso que vai ser utilizado no recurso público, só aí já mal. Quanto é que custa aqui? Aí vamos falar, agora imagine se todas as escolas públicas, todas falando de unidade educacional, recebessem aquele investimento financeiro em material pedagógico, em infraestrutura e essas coisas. A gente teria outros resultados? Porque o que eu acredito enquanto educação? Eu acredito que a gente tem que ter um profissional bem formado, a gente tem que ter material pedagógico, a gente tem que ter espaço e a gente tem que ter tempo. Todas essas coisas, se um desses pilares quebrar, a gente já vai ter qualidade na educação. Aí um vai querer culpabilizar o professor, outro vai querer culpabilizar o secretário. Agora, essas escolas militares, elas têm um investimento que elas podem ali, entra dinheiro, porque é um modelo, é fácil. O que é mais caro? Quantas unidades nós temos aqui em Rio Claro? Unidades educacionais da prefeitura, vamos ter públicas estaduais, centenas. Aí a gente vai trazer uma escola militar com investimentos exorbitantes, você vai ter resultado de aprendizagem, porque também o conhecimento científico é importante. E aí, essa é a questão, que não chega para a população, que é esse o cerne da questão. Se o poder público começar a investir de fato na escola pública, a gente vai ter outros resultados, mas não tem. É aquela questão, entra nas escolas aí para ver se você tem garantia de espaço, garantia de tempo. Muitas vezes profissional não informado, que daí a gente vai entrar naquela mesma questão, que o salário, hoje a carreira de professor, ela tem sido, né? Ninguém mais quer ser professor mediante as condições que tem, mediante também até aquela questão quando a sociedade olha para a figura do professor e vê ele uma figura que é importante socialmente. Hoje até isso se perdeu, porque as pessoas também olham para o professor e é mais um só que está ali. Então tem essa questão também. Então é fácil, vamos colocar uma unidade aqui, mas e aí? E os investimentos que tá aí a sociedade não chega para a sociedade essa questão de investimento. Né? E aí eles valorizam também apenas o conhecimento científico e o crítico, que está todas nas documentações legais e constitucionais que nós temos. Mas assim, olhar para o professor como uma outra figura não seria olhar para uma hierarquia, porque se o professor é aquele que detém o conhecimento e vai passar para os alunos, olhar para ele com respeito à hierarquia que ele tem, a posição que ele tem também, não é? Mas esse não é o meu ponto. Em relação às escolas cívico-militar, assim, não a lei, mas a escola. Eu acho assim, que é mais uma opção pra gente, porque eu não tenho dinheiro, tem muitas pessoas aqui que têm dinheiro para colocar seus filhos na escola particular. Eu não tenho. Se aparecer a opção de eu escolher entre a escola cívico-militar ou a escola municipal e eu ver que aquela escola militar é melhor, eu vou colocar meu filho lá. Porque eu quero um futuro melhor para ele. É uma opção, uma liberdade que eu quero ter, que eu acho que as famílias devem ter. Agora, em relação à proposta, não tenho opinião formada, porém sou pró à escola, ao modelo de escola. A opção do pai escolher se ele vai para X escola ou se o filho vai para outra escola, mesmo porque a minha condição financeira e a condição financeira de muitos pais não nos dá a liberdade de colocar nossos filhos na melhor escola de Rio Claro, na escola particular, né? E é isso. Entra naquela história que a conta não vai fechar de novo. Se todos os pais pensarem que nem você, vai ter vaga para todo mundo? A questão do direito?
Não vai ter, mas aí entra também uma indagação na cabeça dos pais. Por que a escola lá é melhor e essa daqui não pode ser? Por que a gente não pode exigir? Mas aí é que tá também, ó, o pessoal tá querendo buscar as crianças. São coisas diferentes. É, aí também tá, né? O plano nacional tá querendo buscar as crianças na Eu maternidade. tenho a minha opção, tá? Você é 4 milhar da lista de espera, mas eu tive a opção, tá lá seu filho do pobre vai estar onde, Mas o gente? Plano Nacional da Educação Onde não vai tá estar querendo filho do buscar pobre, as crianças lá na maternidade? A partir de 0 anos já vai lá, ó, matriculou essa sua filha. Não, tem a conscientização, fique com seu filho, o tempo determinado. Se você tem condição financeira de permanecer em casa com seus filhos, fique. É parte de conscientização. Gente, é o seguinte, a gente está no terceiro e tem mais 2, então eu vou encerrar as discussões. Tem Adriano, Vivi e Mônica, para a gente chegar num acordo sobre esse parecer e poder terminar o Zoom, tá? Porque já deu até o nosso teto aqui. Adriano. Eu acho que essa questão que a Catiele traz é muito legítima. Tipo assim, eu quero ter o direito de pôr meu filho. Só que é aí que vem as pegadinhas. Hoje, as pessoas pobres, ou as pessoas que não podem pagar uma escola, têm o direito de escolher a escola do filho? Não tem direito. Por exemplo, se uma criança sair lá da minha escola em Batupi e quiser estudar na melhor escola estadual, que ela acha que é o Barão de Piracicaba, ela não vai ter vaga. Então hoje já não tem vaga. Se a gente trazer uma escola cívico-militar para Rio Claro, as mães vão conseguir vaga? Não vão. O modelo dela é um modelo super caro. A nota técnica, eu posso disponibilizar para vocês darem uma olhada, mas ela não tem benefício educacional nenhum. Tipo assim, ela não, os alunos que saem da escola cívico-militar não obtêm notas melhores do que os que saem da escola regular. Tem um modelo militar que não é essa, se eu não me engano, a escola de aplicação, essa sim. Essa obtém resultados melhores, mas não é o modelo militar. Então, mesmo que a escola venha para cá, as pessoas vão continuar sem esse direito. Porque digamos que a escola atenda, sei lá, 1.000 crianças que não vai atender. E o Claro tem 19.000 alunos só na rede pública municipal. Então, o único jeito da gente avançar, ao meu ver, é melhorar a escola pública. Que é isso que o Cláudio está falando. Em vez da gente pegar um dinheiro exorbitante de investir em medidas que não são universais, que não são para todos, que o modelo é questionável, mas tem gente que vai achar que é bom, tem gente que não, isso daí tudo bem. Qual que é a solução? Investir na rede pública. Só que a rede pública, a gente está falando aqui agora, a gente está lidando hoje, em 2024, com falta de funcionário e detergente. Essa é a nossa realidade hoje. Principalmente em escola de educação infantil. Então, não sei, eu estou meio na linha do Cláudio em relação a isso. Acho que é mais um projeto superficial para tirar do foco aquilo que é o essencial. E aquilo que não está sendo feito. Que é melhorar de fato a escola pública. Mas enfim, acho que era só isso. Não, só queria pedir para a gente se concentrar a proposta, né, que é a avaliação sobre a escola. E assim, falando um pouco de experiência de escola militar, em Manaus tem a escola da Polícia Militar, que é essa escola que foi aprovada, né? E essa escola aprovada, se a gente ler bem o projeto, ele para a criação de escola para regiões cuja criminalidade seja alta e a defasagem seja grande, né? O que não acontece em Rio Claro. Se a gente estivesse discutindo isso, não acontece em Rio Claro, eu acho que não tem escola que não esteja atingindo o IDEB. E, voltando para Manaus, a escola que funciona, que todos os pais querem que seus filhos estudem, é justamente a escola das forças militares, né, do Exército, a Escola Militar de Aplicação. Essa escola, sim, é de excelência. As outras nunca obtiveram avaliação melhor do que as outras. No ranking a maior aprovação no Enem, nunca as escolas da Polícia Militar aparecem, é sempre escolas particulares lá. E escolas públicas, escolas que precisavam de seleção para entrar, como a que eu estudei no ensino médio. E a escola militar de verdade, escola militar, onde só estudam, né, a maioria dos alunos é filho de militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E nessas escolas, elas concorrem, né, a vagas como alunos de escola pública. E eles não são alunos de escola pública porque eles pagam uma mensalidade. E